Boa noite. Boa noite. Temporal desaba sobre São Paulo, mas o reservatório da Cantareira está no pior nível da história, menos de 15%. Preocupados com o reflexo da estiagem na inflação, Dilma e Alckmin se reúnem em Brasília. Polícia Paulista aumenta a vigilância nas delegacias superlotadas de presos devido à greve dos agentes penitenciários. Professoras muito obesas reclamam que, mesmo aprovadas em concurso, foram rejeitadas na contratação. E na Ucrânia, presidente libera o uso de armas no país após morte de soldado. Professoras não efetivadas de escolas estaduais de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, reclamam do sistema de contratação de funcionários. Elas foram aprovadas nas provas teóricas dos cursos realizados em novembro do ano passado. Mas, ao se submeterem ao exame médico no mês passado, foram consideradas inaptas a ocupar os cargos por terem obesidade mórbida. Maria Aparecida ingressou na carreira de professora pública em 1995. É graduada em Pedagogia, Letras e Artes, com 2 pós-graduações. Trabalha como professora contratada pelo Estado. Em novembro, prestou concurso para ser efetivada em uma das 59 mil vagas disponíveis na rede estadual. Passou nas provas teóricas, mas por ter índice de massa corporal que indica obesidade mórbida, não foi liberada no primeiro exame médico. Eu não quero que me meçam pela minha gordura. Eu quero que me meçam pela minha didática, pela minha retórica, por aquilo que eu consigo transformar, por aquilo que eu consigo transmitir para o meu aluno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice de massa corporal, IMC, acima de 40, caracteriza obesidade de grau 3. O indicador é calculado com base na altura e no peso da pessoa. No caso desta professora de biologia que preferiu não se identificar, o IMC de 43,5 impediu que recebesse o certificado de aptidão. Eu tento sempre ultrapassar meus limites. E, de repente, o governo vem não apta, porque eu tô gorda. Como se isso interferisse. Eu fosse menos inteligente porque eu sou gorda. Candidatos que não foram considerados aptos para a função podem entrar com recurso e pedir novos exames médicos. Obesidade mórbida, né, a doença do século XXI pela Organização Mundial de Saúde, é uma doença grave e assim também entendida pelo Ministério da Saúde. Nós consideramos que quem tem doença grave não goza de boa saúde. E eu acho que não tem um médico que possa dizer que um indivíduo que tem uma doença grave goza de boa saúde. Então, nós restringimos ao máximo esse tipo de alegação. De acordo com o Departamento Médico de Perícias do Estado de São Paulo, um levantamento feito entre os anos de 2006 e 2011 apontou que apenas 11 candidatos de concursos públicos entraram com ações judiciais para revisão de reprovação por conta de obesidade mórbida. 3 desses candidatos conseguiram ganhar na justiça e foram efetivados. Para o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, o laudo do Departamento Médico do Estado estaria impedindo professores que já trabalham para a rede pública de ter direito à estabilidade no emprego. Eu acho que isso é uma violência e uma profunda discriminação. E é uma forma preconceituosa, tá certo, e que nós refutamos e repudiamos. No Estado democrático não se admite isso. Alguém que está acima do peso não poder trabalhar. Então podia, até o final do ano passado, não pode agora? Não há nenhuma discriminação. Outras doenças graves, como neoplasias malignas, cardiopatias graves, também são obstadas no mesmo sentido. Muita gente não sabe, mas o governo do estado já começou a reembolsar o IPVA aos donos de carros roubados no ano passado. Ao todo, serão devolvidos mais de 20 milhões de reais. O reembolso beneficia os proprietários que já tinham pagado o imposto quando o crime ocorreu. As restituições serão pagas em 4 lotes a serem liberados até o final de abril.
O primeiro e o segundo já estão disponíveis e se referem às ocorrências registradas no primeiro semestre. Ao todo, mais de 20 milhões de reais serão devolvidos para os proprietários de 60.452 veículos desaparecidos em 2013. O reembolso é automático, pois os sistemas da Secretaria da Fazenda e do Detran são interligados desde 2009, mas é necessário o registro do boletim de ocorrência. Essa restituição é automática, o proprietário não precisa fazer nenhuma medida, basta a lavratura do boletim de ocorrência e aí toda essa comunicação via sistema da Segurança Pública com o Detran e com a Secretaria da Fazenda ocorre e aí no exercício seguinte, agora em 2014, nós estamos restituindo os valores do IPVA pago desses veículos furtados ou roubados em 2013. Seu Idário já teve 5 carros levados por criminosos, mas somente no último, no ano passado, foi que ele procurou o Detran para saber sobre as restituições. Para quem não acreditava, teve uma grande surpresa. Tive a notícia que eu ia conversar com vocês, aí comentando com a minha filha um dia antes, que foi ontem no caso, ela falou assim, ela me ligou hoje de manhã, falando, pai, tá disponível para você receber no Banco do Brasil. Eu falei, então você imprime que eu quero ver, né? E ela falou que está disponível mesmo. A partir do dia 1º de abril, diz ela, que eu vou poder ir no Banco do Brasil e sacar o dinheiro. No ano passado, o valor das restituições foi de quase 18 milhões de reais, mas apenas pouco mais de 18% deste valor foi resgatado. A Secretaria da Fazenda destaca que só vale a restituição em crimes cometidos aqui no estado de São Paulo. São os veículos do cadastro de IPVA do estado de São Paulo que ocorreram esse sinistro no estado de São Paulo. Veículos paulistas em outro estado ou de outro estado ocorrido aqui em São Paulo, nenhum nem outra, e nesse caso tem direito a essa restituição. O proprietário tem o prazo de 2 anos para procurar o Banco do Brasil com boletim de ocorrência, documento de identidade e documento do veículo. Após estes 2 anos, a devolução deve ser solicitada na Secretaria da Fazenda. O contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver pendência. Após este prazo, o dinheiro volta aos cofres públicos estaduais. E para mais informações sobre a devolução do IPVA, basta acessar o site da Secretaria Estadual da Fazenda. 10 mortos, 5 presos e 3 PMs feridos. Este foi o resultado da operação contra uma quadrilha que foi presa durante assalto a um caixa eletrônico em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo está na Secretaria de Segurança Pública e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, a ação começou no sábado após o assalto a 6 caixas eletrônicos que ficam dentro do shopping Serra Mar, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Na fuga, eles levaram o dinheiro dos caixas eletrônicos e também objetos furtados das lojas. No caminho, eles se perderam e tiveram que abandonar os 3 carros em uma área de mata fechada, já na Serra do Mar. A Polícia Militar começou a persegui-los, inclusive com o apoio do helicóptero Águia. Houve vários confrontos na mata, confrontos que fizeram 7 mortos na mata e 2 criminosos acabaram se entregando. Hoje de manhã, 6 desses criminosos que permaneciam na mata conseguiram chegar a Biritiba Mirim e lá houve um novo confronto. Eles fizeram inclusive uma refém dentro de uma base da Polícia Militar, mas a Polícia Militar conseguiu libertar essa refém. No confronto de hoje foram 3 mortos, 3 presos e 3 policiais militares feridos que, segundo a Polícia Militar, não correm risco de morrer. A polícia apreendeu R$170 mil em dinheiro dos caixas eletrônicos, várias armas, pistolas, fuzis, além de relógios e joias que foram furtados das lojas do shopping. Apesar do número alto de criminosos mortos, 10 ao todo, 7 na mata e 3 na ação de hoje, o comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba e no Litoral Norte afirmou que quem não reagiu está vivo. Vamos ouvi-lo. E aqueles que se entregaram, né, estão vivos. Isso é bastante importante nós enaltecermos. A Polícia Militar, ela prima pela legalidade acima de tudo. Então, a quadrilha, como o doutor Batalha falou, realmente era fortemente armada, equipamento, material, armamento de alto poder de fogo
e, infelizmente, quando há a injusta agressão, não resta ao policial reagir de outra forma, para sua defesa e defesa da sociedade. Recomeçou hoje cedo a quarta etapa do julgamento do massacre do Carandiru. Cada lado, acusação e defesa, teve 2 horas e meia para falar, com direito à réplica e tréplica. A expectativa é que a sentença seja dada ainda hoje. Ontem, os 10 réus negaram ter estado no 5º pavilhão 9, onde ocorreram as 10 mortes pelas quais são acusados. A terceira etapa do julgamento havia sido cancelada após Celso Vendramini, advogado de defesa dos réus, abandonar o plenário. Trânsito. Pesquisa mostra que meio-dia é horário de pico na região metropolitana de São Paulo. Pior até que o rush da manhã e da noite. Quase todos os dias da semana, Maria Carolina tem esse privilégio: sair um pouquinho do ambiente de trabalho para almoçar em casa. É uma hora que eu tenho para descansar, depois do almoço eu dou uma deitadinha, fico vendo TV, então é bom. Recupera as energias para o turno da tarde. É, para continuar depois. Mas de uns tempos para cá, o trajeto de carro que levava cerca de 20 minutos está demorando o dobro. Eu já trabalho lá faz uns 2 anos e eu senti, agora principalmente que voltou às aulas, né? Ficou bem pior. Então eu demorava uns 20 minutos, agora eu demoro 40, às vezes até um pouco mais. A queixa da fisioterapeuta tem fundamento. Um relatório do governo do estado apontou que o período de maior movimento na Grande São Paulo é justamente o horário do almoço. Entre 11 horas e 1 da tarde, o número de viagens, seja a pé ou por outro meio de transporte, subiu para 5 milhões por dia. 500 milhões a mais do que os períodos de 5 às 7 da manhã e das 4 às 6 da tarde. Em 2007, no último levantamento, o período das 11 à 1 da tarde somava, em média, 4 milhões de deslocamentos, mesma quantidade registrada nos picos da manhã e da tarde. As viagens a pé ou de bicicleta são as que mais aumentaram e representam mais da metade do total de viagens no horário do almoço. O segundo meio de transporte mais usado ao meio-dia é o carro. Isso porque este é o período que compreende as entradas e saídas de alunos de escolas. Prejudica a gente aqui bastante. Aí tem que ter paciência. Tem que ter bastante. Muito carro, muita gente, chuva prejudicando, caos. E ao contrário do movimento de carros e pedestres, que é maior agora no horário de almoço, nas estações do metrô a situação é mais tranquila. Aqui na estação da Consolação, por exemplo, entre o período de 11 horas e 1 da tarde, há cerca de 1.000 viagens a menos do que as registradas no período da manhã e da noite. Uma boa hora para resolver pendências e passear. Tô indo no banco. Você aproveitou esse horário? Então, porque é muito lotado mesmo. Daí é melhor ir agora, senão mais tarde fica pior. Até que o metrô é tranquilo esse horário. É mais gostoso de passear nele. Melhor ainda, para quem pode usar o transporte público nesse horário todos os dias. Bem mais tranquilo. O horário de pico é terrível. Tô indo trabalhar agora. Você entra que horas? Entre as 2 horas. Esse horário é um pouco mais tranquilo, porque não é um horário de pico, entendeu? Então dá pra sentar e descansar um pouco. Governo de São Paulo já pode decidir qual técnica vai utilizar para despoluir o Rio Pinheiros. Durante um mês, 24 empresas apresentaram medidas para recuperar a água morta do rio. 6 delas foram aprovadas. O estudo foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Ele bem que poderia ser um cartão postal da cidade, mas assim, cheio de lixo e recebendo parte do esgoto da capital, se transforma num grande problema. É uma coisa triste, né? A gente sabe que dinheiro, imposto, a gente paga bastante, tem recurso para investir na melhoria, mas falta vontade política, né? As promessas de despoluição no Rio Pinheiros são antigas, mas na prática pouca coisa foi feita até agora. Eu passo aqui há anos, já há 14 anos, e cada vez vem piorando. De quando eu comecei a ver, não era assim. E de uns 3 anos para cá piorou cada vez mais. Das 24 empresas que se inscreveram no projeto de limpeza do rio, apenas 6 chegaram ao final e conseguiram mostrar que são capazes de melhorar as condições da água. Elas simularam nesses canais o leito do rio e usaram várias tecnologias de despoluição. Os testes foram feitos durante um mês.
Neste aqui, alguns peixes foram colocados em uma piscina de plástico para mostrar que a água morta do rio foi recuperada. Todas elas aumentaram a quantidade de oxigênio, que é o principal indicador da saúde do rio. Todas elas diminuíram a quantidade de sulfetos, que é o responsável pelo odor do rio. E todas elas diminuíram a quantidade de surfactantes, que é o responsável por aquela espuma que muitas vezes a gente vê em cima da água. Os resultados dos testes foram entregues pela Secretaria ao grupo de trabalho responsável pelo plano de despoluição dos rios da região metropolitana de São Paulo. Este grupo vai avaliar agora qual tecnologia poderá ser usada e se há viabilidade econômica. Por enquanto, não há um prazo para que os trabalhos de despoluição do rio comecem. Para a diretora executiva da ONG Águas Claras do Rio Pinheiros, as tecnologias para limpar a água do rio são importantes, mas não vão solucionar o problema. Para ela, primeiro é necessário tratar o esgoto da cidade e combater a poluição nas ruas. Só aqui na bacia do Rio Pinheiros, nós temos cerca de 850 pontos de favela. Enquanto nós não tivermos urbanizado essas áreas, a Sabesp não tem como colocar a coleta de esgoto. Ainda falta bastante. Não dá para a gente dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos ter um rio limpo. Mas nós podemos sim saber que existe tecnologia, que é possível ir paulatinamente melhorando a qualidade. Sobre a necessidade de urbanização da região do Rio Pinheiros, a Secretaria Municipal de Habitação informou que, por meio do programa Mananciais, desenvolve ações para a recuperação ambiental de assentamentos precários no extremo sul da Zona Sul. Até 2016, eles pretendem beneficiar com moradias mais de 46 mil famílias que vivem em comunidades. O volume de água do sistema Cantareira já está abaixo dos 15%. Agora a Sabesp realiza obras para retirar água do fundo dos reservatórios, o chamado volume morto, a fim de amenizar os problemas com abastecimento. Os trabalhos já começaram nas cidades de Joanópolis e Nazaré Paulista, interior do estado. Na margem da represa, o vai e vem de caminhões carregados de terra. Eles dão suporte a máquinas pesadas que preparam o terreno. A obra de emergência é para instalar uma tubulação de 3,5 km e bombas capazes de captar a água do chamado volume morto. Aquela camada que fica abaixo do nível das comportas e que não chega aos canos de escoamento. Hoje, o volume do sistema Cantareira, que abastece quase metade da Grande São Paulo, além da região de Campinas, baixou mais um pouco, para 14,9% da capacidade. Há 1 ano, o Cantareira tinha 4 vezes mais água. O Comitê Anticrise, que monitora a condição das represas, estima que, se não chover, a água do chamado volume útil vai acabar em julho. Até lá, as obras já terão tornado disponível a água da parte mais funda das represas, que nunca foi usada antes. Mesmo assim, essa reserva só deve durar até perto do fim do ano. Se chover um pouco, esse período se estende. A tentativa de aproveitar quase toda a água acumulada é o último passo antes do racionamento geral. Em Guarulhos, 850 mil pessoas já enfrentam rodízio no fornecimento. E na capital, moradores reclamam da falta d'água, apesar de o governo negar que haja racionamento. Na semana passada, a vazão do sistema Cantareira foi reduzida e 3 milhões de consumidores transferidos. Passaram a ser abastecidos pelas represas do Alto Tietê e Guarapiranga. Governador Geraldo Alckmin vai a Brasília se encontrar com a presidente Dilma Rousseff. Na pauta, a crise de abastecimento e falta d'água em São Paulo. Também participou do encontro a presidente da Sabesp, Dilma Pena. O governo federal estaria preocupado com a situação no estado porque um possível racionamento teria impacto na produção de alimentos e poderia elevar a inflação. Forte chuva atinge São Paulo e foram registrados 13 pontos de alagamento. O temporal também causou uma lentidão de 120 quilômetros na cidade.
O temporal desta tarde contribuiu para aumentar o cenário caótico da cidade. Ventos de até 75 km por hora foram registrados na região do aeroporto de Congonhas e, segundo a CET, houve a queda de ao menos 20 árvores. A forte chuva deixou ruas alagadas. Os bairros mais prejudicados foram Perdizes e Santo Amaro. Na região da Vila Madalena, o prejuízo foi grande. Carros foram danificados e até arrastados pela correnteza. O funcionamento dos trens também foi paralisado entre as estações Lapa e Barra Funda, na linha 8 Diamante, por quase 1 hora. A chuva também causou quedas de energia. Na Barra Funda, o julgamento do Carandiru foi interrompido por 2 vezes. A chuva chegou mais cedo nesta terça-feira. Já no início da tarde, boa parte da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. Na região do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, as rajadas de vento chegaram a 75 km por hora. E como eternizou o Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão, que termina já nessa quinta-feira. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O último dia de verão promete ser de tempo abafado e pancadas de chuva na maior parte do Brasil. O tempo só fica firme e ensolarado, sem nenhuma gota de chuva, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha e em quase todo o estado da Bahia. Já no sul do país, um sistema de baixa pressão provoca temporais nesta quarta-feira e a chuva vem volumosa. Como dá para ver no mapa, os maiores volumes são esperados para essa área, entre todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná, ali na região de Foz do Iguaçu. No norte do Brasil, a situação continua complicada entre os estados do Amazonas e Acre, região que tem sofrido com as cheias do Rio Madeira. A máxima amanhã não passa dos 24 graus na capital gaúcha, mas chega aos 31 em Belo Horizonte e aos 34 em Vitória do Espírito Santo. Aqui em São Paulo, o último dia do verão ainda vai ser bem típico da estação. O sol aparece forte em todo o estado. Faz bastante calor e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Ainda que isoladas, elas podem vir fortes. Mesmo assim, a máxima chega aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. No centro-norte paulista, as temperaturas também disparam e os termômetros chegam à marca dos 35 graus na região de Bauru. Aqui na Grande São Paulo, é bom não sair de casa sem o guarda-chuva. O dia será bem abafado e as pancadas devem começar já à tarde. Amanhã, mínima de 22 e máxima na casa dos 32 graus. Na quinta, a máxima prevista é de 30 graus com mais pancadas de chuva. E na sexta, as temperaturas ficam mais agradáveis com o avanço de uma frente fria e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Presidente da Câmara dos Deputados diz que a casa vai apurar destino dos restos mortais do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido em 1971. Hoje, o presidente da Câmara recebeu da Comissão Nacional da Verdade o relatório sobre a morte do ex-deputado. Segundo o documento, Paiva foi torturado e morto durante a ditadura militar. Segundo Henrique Alves, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai realizar uma audiência para ouvir testemunhas e apurar o caso. A Câmara vai tentar ouvir o general da reserva José Antônio Nogueira Belhã, apontado como testemunha-chave da morte de Rubens Paiva. Ele era o comandante do destacamento de Operações e Informações, o DOI do 1º Exército no Rio de Janeiro, em 1971, quando o deputado foi preso em casa, no Leblon, por uma equipe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Desde então, Rubens Paiva é considerado desaparecido. No ano passado, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o general negou ter conhecimento de torturas a Rubens Paiva e ainda acrescentou que nos dias 20 e 21 de janeiro de 1971 estava de férias e, portanto, ausente do local. É um ex-parlamentar, o deputado Rubens Paiva. Esta casa, pela sua Comissão de Direitos Humanos, Defesa Nacional e CCJ, vai fazer um convite para que o general venha aqui prestar esclarecimentos que essa casa, em nome do povo brasileiro, está a exigir e vai cobrar. No fim de semana, o jornal o Globo publicou uma matéria na qual diz que os restos mortais do deputado Rubens Paiva teriam sido jogados ao mar em 1973, depois de 2 anos enterrados nas areias do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A revelação foi feita por um coronel reformado. Ele aceitou dar a entrevista sobre
sob o compromisso do anonimato. O compromisso da Comissão Nacional da Verdade é com os fatos. Nós não somos uma comissão para processar ninguém, não somos uma comissão para julgar ninguém, e nós achamos que a atuação da Câmara dos Deputados, neste caso, será um elemento a mais para gerar uma pressão para que o general Bellian, para que as Forças Armadas relatem o que foi feito do corpo do deputado Rubens Paiva e resolva com isso a última incógnita dessa equação. Por meio do Twitter, presidente Dilma Rousseff diz que morte de mulher arrastada por viatura policial no Rio de Janeiro chocou o país. A primeira postagem da presidente no Twitter hoje de manhã ressaltou que Cláudia Silva Ferreira era uma trabalhadora, mãe de 4 filhos. Em seguida, Dilma afirmou que a morte da auxiliar de serviços gerais chocou o país. Ela também prestou solidariedade à família. No último domingo, Cláudia foi atingida por uma bala perdida durante a operação policial no Morro da Congonha, no Rio de Janeiro. Ela foi socorrida por policiais no porta-malas de uma viatura. No caminho, o porta-malas se abriu e Cláudia foi arrastada pela rua. Os policiais foram presos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, queremos ações concretas. Eu fiz assim, a fingir aspas, porque a frase não é minha. A frase é de Júlio César Ferreira da Silva, pai de Cláudia da Silva Ferreira, que foi a personagem do Twitter da presidente Dilma Rousseff. Pode ser até que o pessoal do governo, que é chegado a exigir muita gratidão dos outros, considere ingrata a frase do pai da vítima, mas eu sou obrigado não apenas a concordar com essa reação da família, como centrar hoje para você o meu comentário em torno disso. Há algum tempo, a presidente Dilma Rousseff tem se comportado como se fosse um ombudsman da sociedade. Então ela comenta tudo, ela comenta o racismo no campo de futebol, ela comenta o regime de águas dos rios da Bolívia, mas não há uma ação correspondente ao comentário dela. Ou seja, o comentário é sempre assim uma platitude politicamente correta e que não tem aquela característica definida pelo genial dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues do óbvio ululante. É o óbvio inútil, o óbvio inócuo do ponto de vista da ação. É o óbvio que pode até produzir algum benefício eleitoral para ela, melhorando a imagem dela, por ela reagir, não ela, mas algum assessor que escreve lá, reagir sempre prontamente a atitudes desse tipo, manifestar o luto, é uma coisa bonita, até simbólica. O presidente, o estadista também precisa ter essa ação simbólica, mas é preciso que traduza isso em ação. É preciso que haja políticas de segurança pública. De que adianta a manifestação de pesar da presidente para a família que perdeu a Cláudia, e não apenas para ela, mas para toda a favela da Congonha, em Madureira, que viu esse fato absurdo da mulher ser baleada, ninguém sabe por quem, nem quando, nem como, e depois ser arrastada por um blazer da polícia pelas ruas do bairro até o hospital, onde morreu, vítima da bala e dos ferimentos desse arrastão que o carro fez com ela. A presidente é a chefe do governo e, como ela, os governadores, o Sérgio Cabral lá do Rio é aliado dela, do PMDB, Anastasia e Alckmin são adversários do PSDB, mas eles têm que se reunir num pacto para ter uma política de segurança verdadeiramente digna desse nome no Brasil, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, para evitar que a presidente tenha que passar por platitudes desse tipo, de ficar manifestando pesar para a próxima morte, para a próxima atitude violenta dos bandidos ou da polícia. Nós precisamos, como disse o senhor Júlio César, de ações concretas, presidente. Não basta ficar no Twitter mandando mensagens de solidariedade. Olha aqui, quinta-feira estarei de volta, direto ao assunto. Espero você aí, tá? Em pé. Crise na Ucrânia. Vladimir Putin assina tratado de anexação da Crimeia e Japão estabelece sanções à Rússia.
O secretário de gabinete japonês declarou que o país suspenderá pactos de investimentos e deixará mais rigorosa a cessão de vistos aos russos. Estados Unidos e União Europeia já anunciaram que estabelecerão sanções ao país. Na abertura da cerimônia, Putin falou sobre a importância da Crimeia para a Rússia e destacou as ligações históricas e culturais com a península. O presidente foi aplaudido de pé. Em seguida, foi assinado o Acordo da Junção dos Territórios, que estão separados desde 1954. Telões foram colocados nas ruas e em estabelecimentos comerciais para que a população pudesse acompanhar o evento. Mas a situação fica cada vez mais tensa entre os governos. Tropas de Kiev foram enviadas para a fronteira e a incorporação não foi reconhecida pela Ucrânia. O governo autorizou o uso de armas pelos militares, que estão na Crimeia depois que uma base do exército foi atacada e um soldado foi morto. O primeiro-ministro do país afirmou que a situação está deixando de ser uma questão política para ser militar. Em contrapartida, o premier afirmou que as autoridades ucranianas têm ordem para desarmar grupos, independentemente da causa que apoiem. O país enfrenta instabilidade política desde novembro, quando o ex-presidente Viktor Yanukovych assinou acordos econômicos com a Rússia, ao invés de se aliar ao bloco europeu. As carceragens das delegacias de São Paulo estão superlotadas e a greve dos agentes penitenciários agrava a situação, pois os presos que estão nos DPS não vêm sendo transferidos para as delegacias. Na principal delegacia do centro de São Paulo, só entram presos em flagrante. Desde sexta-feira, o delegado se recusa a receber transferências. Isso porque a situação é caótica. Na carceragem, com capacidade para 30 pessoas, 140 presos dividem 6 celas. O Distrito Policial do Bom Retiro não é o único que passou do limite. Outras 7 delegacias, como o Distrito Policial de número 91, na Vila Leopoldina, Zona Oeste, também estão com a carceragem lotada. A situação começou na segunda-feira da semana passada, quando os agentes penitenciários entraram em greve. São mais de 800 presos que aguardam transferência para os centros de detenção provisória. Hoje pela manhã, cerca de 200 agentes fizeram uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A principal reivindicação da categoria é reajuste salarial. Além da superlotação nas cadeias de trânsito, a greve dos agentes penitenciários de São Paulo traz outras consequências, como inquéritos parados. Com policiais civis tendo de vigiar os presos, a paralisação afeta também o andamento das investigações e ainda esvazia audiências dos tribunais do júri. Segundo o Tribunal de Justiça, no Fórum da Barra Funda, o maior da América Latina, que fica na Zona Oeste de São Paulo, 16 das 25 sessões envolvendo réus presos foram canceladas entre sexta e segunda-feira. Os agentes são responsáveis por fazer a transferência dos detentos entre a prisão e os fóruns. Agora à tarde, os agentes penitenciários em greve decidiram manter a paralisação, que começou há 9 dias. Não houve acordo entre o sindicato e representantes do governo durante reunião no Palácio dos Bandeirantes. Ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, visita o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. A visita faz parte do mutirão carcerário na cidade. O mutirão é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que também é presidido por Barbosa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, também participaram do evento. O mutirão começou no dia 10 e deve ser concluído na próxima sexta-feira. No dia 31, um relatório sobre os presídios vai ser entregue ao CNJ. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians e Flamengo farão o primeiro jogo oficial da Arena, que vai abrigar a abertura da Copa do Mundo. A partida vai acontecer dia 27 de abril e é válida pelo Campeonato Brasileiro. Celso Cardoso. Estela, o estádio está em fase final de acabamento e deve ser oficialmente entregue no dia 15 de abril. Portanto, esse Corinthians e Flamengo será um bom teste para o palco da abertura. E falando em Copa do Mundo, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, garantiu agora na Inglaterra que não há o que temer no Mundial do Brasil.
Desde ontem, na Inglaterra, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve em Londres e comentou sobre os preparativos para a Copa do Mundo de daqui a alguns meses no Brasil. Está quase tudo pronto, mas nós estamos trabalhando muito duro para que tudo esteja de acordo com o que o mundo e o Brasil esperam da Copa, que é uma grande festa, que aconteça com conforto, com segurança, dentro das possibilidades que o nosso país pode oferecer. O político também falou sobre os protestos que aconteceram no ano passado durante a Copa das Confederações. Eu creio que o número de protestos será muito reduzido em relação à Copa das Confederações. As pessoas vão estar mais interessadas em celebrar, em festejar um momento único no Brasil, que é a Copa do Mundo. De acordo com os dados do governo brasileiro, são esperados 1 milhão de turistas no país para a Copa do Mundo. Celso, essa partida teste deve acontecer em abril, mas a FIFA prevê a entrega do estádio mesmo em maio, né? São pequenos detalhes que, para o evento Copa do Mundo, que o estádio exige, que a FIFA exige, na verdade, do estádio. Então, ele inteiramente pronto para a Copa do Mundo, a FIFA trabalha com a expectativa do mês de maio. Mas, obviamente, para fazer a partida oficial, o estádio vai estar pronto. São só ajustes mesmo em números de cadeiras, coisas estruturais, mas pequenas coisas. O estádio do Corinthians vai estar pronto para abertura aliás, o Corinthians treinou já no final de semana passado lá. Mas tinha muita coisa para fazer nas imagens. Sim, mas são coisas que há tempo hábil para isso, né? Quer dizer, estouraram o prazo, mas vai dar tudo certo. É assim que a gente torce, é claro. Corinthians que estreia amanhã na Copa do Brasil. O time que sonha em voltar à Libertadores da América e a Copa do Brasil é o caminho teoricamente mais curto. A outra possibilidade é via Campeonato Brasileiro. A estreia amanhã em Feira de Santana contra o Bahia local, digamos o Bahia menos famoso. Uma vitória corintiana por 2 gols de diferença elimina o jogo da volta. E a escalação do meia Renato Augusto entre os titulares é a novidade deste Corinthians. Libertadores da América, hoje tem time brasileiro em campo. É o Botafogo, Estela, que tenta se vingar dos equatorianos do Independente del Valle, time que surpreendentemente venceu os cariocas na semana passada. E agora, Liga dos Campeões da Europa. Hoje foram definidos mais 2 classificados para as quartas de final. Real Madrid e Chelsea se juntaram hoje aos já classificados Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Barcelona e Atlético de Madrid. O time espanhol havia vencido o primeiro jogo contra o Schalke 04 na Alemanha por 6-1 e hoje, jogando em casa, venceu de novo, 3-1. O Chelsea também avançou ao derrotar o Galatasaray da Turquia por 2-0. E por hoje é só, né, Celso? Obrigado. Muito obrigada. Amanhã voltamos. Boa noite. E é com você, Gabriel. Polícia da Malásia direciona investigações para os passageiros do avião desaparecido na suspeita de algum tipo de sabotagem. De acordo com as autoridades, agora será investigado se os passageiros tinham conhecimento na área de aviação. Nenhuma hipótese está descartada. Na China, o governo anunciou que vai disponibilizar 21 satélites para ajudar nas buscas pelo Boeing 777. E familiares chineses se mostraram impacientes e ameaçaram greve de fome, até que o governo da Malásia tome medidas eficazes na busca pelos parentes. Vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar do Boeing da Amadeus Airlines. Estamos há 11 dias sem notícias dele. Não me perguntem o que aconteceu. Sei tão pouco quanto vocês ou quanto os especialistas que tratam do assunto. Mas essa história misteriosa já tem uma moral. Nunca na história recente da humanidade, tantos radares e satélites fizeram rastreamento de aeronaves. E nunca na história recente da humanidade, essa parafernália eletrônica foi tão inútil para nos dizer o que aconteceu.
Isso afeta a autoestima de quem confia cegamente na tecnologia. Cadê os 239 passageiros e tripulantes que voavam de Kuala Lumpur para Pequim? Existem hipóteses absurdas. Fala-se que o Boeing aterrissou secretamente no Cazaquistão para ser usado no futuro em algum atentado terrorista. Existem também coisas esquisitas. Se é verdade que o Boeing voou 7 horas depois de interromper as comunicações com as estações de rastreamento, como é que ele conseguiu desviar dos radares pelo trajeto? O aparelho estava sequestrado? Passageiros e tripulantes já estavam mortos pela fumaça ou pela súbita despressurização da cabine? E como é que a queda não foi testemunhada por nenhum barco em alto mar ou por nenhum camponês ao norte da Índia? É possível que nunca tenhamos respostas. Quando não conseguimos resolver um enigma, nós partimos ingenuamente para teorias conspiratórias. É o caso da piada de que o avião foi abduzido por alguma nave de extraterrestres. Há também o precedente do Triângulo das Bermudas, que aliás nunca existiu. A maluquice de que uma área do Caribe engolia aviões e embarcações foi inventada por um mentiroso, um jornalista americano, em 1950. Estavam desaparecidos 5 aviões e 6 barcos, o primeiro deles em 1918. A verdade, no entanto, é que essa incidência de desaparecimentos é semelhante à de outros mares sujeitos a tempestades equatoriais. E se existir na água alguma coisa igual ao Triângulo das Bermudas na Ásia, isso não explicaria nada. Por instinto fofoqueiro ou curiosidade científica, estamos sempre formulando hipóteses sem pé nem cabeça. É assim que o mundo gira. Boa noite. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A ameaça de colapso no fornecimento de água já é prato cheio a adversários do candidato à reeleição Geraldo Alckmin, que garante à população monitorar dia a dia os recursos hídricos do estado de São Paulo. Hoje recebemos o ex-prefeito de Itapevi, o deputado estadual do PSDB, João Caramês, que está no 4º mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agradeço muito, deputado, a sua presença. Bom, já está havendo essa exploração de adversários de Geraldo Alckmin sobre a possibilidade de um colapso no abastecimento de água, entendendo que o governo do estado não fez investimentos, não fez uma contenção de gastos, campanha, ou seja, dormiu no ponto. Que resposta o senhor dá para esses adversários? Não é verdade. Não é verdade, Maria Lídia, porque nós estamos falando da 3ª maior mancha urbana do mundo, que é a região metropolitana de São Paulo, aonde se concentra mais da metade da população do estado de São Paulo. O estado tem 42 milhões, aqui tem 22 milhões de habitantes. Perde apenas para Xangai e para Tóquio. Então, a 3ª maior mancha urbana. E o governo do estado de São Paulo vem fazendo um esforço incrível no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos esquecer que há 20 anos atrás, quando o PSDB assumiu o governo do estado de São Paulo com o nosso governador saudoso Mário Covas, a região metropolitana de São Paulo tinha apenas 20 quilômetros de rede de esgoto. O restante era tudo a céu aberto. Menos de 40% de abastecimento de água tratada. Hoje nós temos nessa região 100% de água tratada e quase que 75% de esgoto coletado e tratado. Bom, o senhor dá esse esclarecimento, mas mesmo assim, com essa coisa da escassez das chuvas e o nível das represas baixando e esse receio, né, de falta d'água, de racionamento, o que eles estão falando é que faltou transparência ao governo do estado em apresentar à população a real possibilidade, né, de poder faltar água, a necessidade da contenção. Faltou mesmo. Na verdade, essa falta d'água não é de hoje, ela vem vindo, a falta d'água não, de chuva, ela vem vindo. O verão inteiro choveu muito menos do que em outras ocasiões. Racionamento é um temor em vocês, o PSDB pressionou o governador, não vem com racionamento porque isso tira voto? Não, de hipótese alguma. Eu acho que quem está no poder tem que saber enfrentar as consequências do poder. Isso não tem dúvida, porque se nós não pudéssemos enfrentar os dissabores do poder, nem sairíamos candidato.
Mas nós temos consciência do grande trabalho, incansável trabalho que o governador Geraldo Alckmin vem fazendo no sentido de amenizar esse problema. Recentemente, Maria Lídia, foi feito uma PPP, um contrato de uma PPP, parceria público-privada, entre o governo do estado e a iniciativa privada, para trazer água lá do Vale do Ribeira, que vai aumentar substancialmente o fornecimento de água aqui na região metropolitana. Então, essa questão de dizer que falta planejamento ou não, nós estamos num ano eleitoral e nós sabemos como são as coisas. Mas nós estamos aqui justamente para quê? Para poder esclarecer a população e tranquilizá-las, no sentido de que não haverá racionamento e, com certeza, São Pedro fará com que as represas vão aumentar. Bom, o senhor está deixando claro que precisa ter fé, né? Então, vamos ter fé. Mas, falando na questão do ano eleitoral, o governador está com uma posição confortável nas pesquisas, entretanto, ele tem adversários que são poderosos pelos padrinhos que tem, pelos partidos a que pertencem. No seu entender, qual é o adversário que mais preocupa a candidatura Alckmin? Alexandre Padilha, do PT, ou Scaff, do PMDB? Olha, logicamente, você falou tudo. Nós temos candidatos fortíssimos. Não será uma eleição fácil, será uma eleição bastante disputada, mas nós acreditamos no nosso candidato. O governador Geraldo Alckmin vem fazendo um grande trabalho, é um homem incansável. Mas qual adversário é o que preocupa mais, Padilha ou Scaff? Vamos dizer, pela história, o PT sempre teve aqui os seus 30% de eleitores, não é isso? Agora, nós estamos vivendo um ano diferente. Nós temos o Geraldo Alckmin, que com toda certeza será vitorioso nessas próximas eleições, pelo seu trabalho e pela sua maneira carismática como ele trata as pessoas, atende a todos indistintamente, com a maior cordialidade, com a maior paixão. Obviamente que nós temos certeza dessa vitória, mas será uma eleição bastante disputada no resto da manhã, até em respeito aos nossos adversários. E os tempos estão difíceis. Essas denúncias do cartel, da questão dos trens, CPTM, metrô, pagamento de suborno a agentes públicos do governo, a políticos do PSDB, tudo isso está sendo também explorado na campanha eleitoral e pode ser mais ainda, mais proximamente à eleição. Como é que o senhor vê? O governador quer investigação e deixou muito claro aqui mesmo para o Jornal da Gazeta que, se culpado houver, vai ter que sofrer as sanções cabíveis. Entretanto, na Assembleia Legislativa, a bancada do PSDB se recusou a assinar a lista para a instalação da CPI para proceder a essas investigações. Não tem aí uma contradição? Eu não diria contradição, Maria Lídia. Nós estamos cumprindo o nosso papel de situação. Eu sou presidente da Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa. E por essa comissão já passaram todas as pessoas que poderiam prestar um esclarecimento para possíveis investigação. O CAD já está investigando. O CAD, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, aquela comissão externa que o governador, capitaneada pela Procuradoria, está investigando. A CPI politicamente não seria o modo mais adequado para que a gente pudesse dar o encaminhamento a isso. Por várias razões. Estamos num período eleitoral e eu acho que o órgão principal disso é o CAD. Porque se houve cartel, o CAD vai se posicionar. E se houve, aonde é que ele foi executado? Onde é que foi realizado? Nos gabinetes de quem? Dos executivos das empresas. E não foi nenhum gabinete de secretário, de governador, quer dizer, foi dentro dos gabinetes das empresas, aonde tentaram, com o cartel, desviar recurso público e com certeza será punido. A minha última pergunta é sobre os seus objetivos esse ano. O senhor sai candidato? Olha, Maria Lídia, eu estou no meu 4º mandato, temos projetos incríveis. Candidato? Saio candidato. A quê? A deputado estadual. Quer dizer, o senhor vai em busca de mais um 5º mandato? Vou em busca de mais um mandato, do 5º mandato, para ver realizados os meus sonhos, que ainda tem muitas coisas para serem realizadas dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. Queda de helicóptero nos Estados Unidos deixa 2 mortos e 1 ferido.
Um helicóptero de uma rede de televisão americana caiu hoje no centro de Seattle, noroeste do país. A queda ocorreu momentos depois da decolagem e atingiu 2 carros que estavam estacionados na rua e que imediatamente pegaram fogo. Segundo o Departamento de Bombeiros da cidade, ainda não se sabe as causas do acidente. A identidade das 3 vítimas não foi divulgada. Atentado suicida mata 15 pessoas em mercado no Afeganistão. Segundo autoridades locais, pelo menos 15 civis morreram, entre eles mulheres e crianças, e outros 39 ficaram feridos. A tragédia ocorreu na manhã de hoje, em um movimentado mercado da cidade de Meymaneh, ao norte do país. A suspeita é de que um homem tenha explodido as bombas que levava dentro de um veículo. Governo tailandês suspende estado de emergência no país. O anúncio foi feito depois que a onda de protestos diminuiu e tem como objetivo recuperar o interesse turístico na região. A primeira-ministra, Nguyen Shinawatra, apareceu em cadeira de rodas depois de torcer o tornozelo ao descer do carro. O incidente aconteceu no sábado. As manifestações na Tailândia começaram em novembro e pedem pela renúncia de Shinawatra. A adesão agora é menor, mas alguns grupos permanecem acampados na capital Bangkok. Rolling Stones cancelam shows da turnê australiana depois da morte da namorada do vocalista Mick Jagger. Eles estavam juntos desde 2001. Lauren Scott tinha 49 anos e foi encontrada morta ontem no apartamento onde vivia em Nova York. As causas da morte da designer ainda não foram reveladas. Na Filadélfia, homem é retirado do metrô depois de ameaçar atirar nos passageiros. As imagens da câmera de segurança registraram o momento em que o sujeito entra em confronto com o policial. Algumas pessoas que estavam no final da plataforma foram ajudar o oficial a controlar o indivíduo. Em seguida, o homem foi levado para a delegacia. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até lá. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Confira a gastronomia sofisticada do chefe Sérgio Arno no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.